Olá, você, estudante da nossa escola, Joaquim Gomes de Souza, bem-vindo. Eu sou o professor Alex Rodrigues e, como combinado, a gente vai fazer uma aula complementar às atividades, às aulas, às regências aplicadas no quadro relacionados a grandezas físicas e separação de misturas. Eu havia dito que seria incluído também a, a aula de estrutura atômica na atividade, mas por questões escolares, para não cansar muito vocês, então eu decidi apenas colocar os dois conteúdos conforme está aparecendo aí: grandezas físicas e separação de misturas. Então esses dois conteúdos vão ser base para a nossa atividade que iremos colocar para vocês no seu grupo, um grupo de sua turma, para que você possa fazer ela no caderno ou uma folha de papel ao maço e me entregar para que possa ser a nota dela tirada, auxiliada na nota geral da sua média. Conforme a gente aplicou, conforme a gente repassou em sala de aula, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, tudo aquilo que pode ter uma medição, possa se saber o quanto que tem ali de medição, o quanto pode ser determinado, é uma grandeza. Por exemplo, vocês estão vendo aí duas ilustrações. Uma de um velocímetro de um carro e a outra de uma balança. O velocímetro ele mede a velocidade do carro sobre um determinado tempo, uma determinada passagem, um determinado momento que o carro ele ele entra em movimento. Então ali eu posso, naquele momento em que o carro ele entra em movimento, ele começa a rodar, a gente pode saber o quanto de velocidade que aquele carro até aquele momento ele alcançou. Então por isso o velocímetro ele é um aparelho, ele é um instrumento preciso para determinar a velocidade do carro. No caso, a velocidade escalar, tá? Velocidade escalar. Então, o velocímetro ele tem essa função. Já a balança ela mede corpos, ela dá a medida de corpos, sejam eles corpos comestíveis ou não. Então, a balança ela tem essa finalidade de medir a quantidade em quilogramas ou em gramas de determinado corpo, de determinada matéria. Então, tudo isso indica que eles são objetos utilizados nas grandezas, o velocímetro e a balança, no qual aqui são exemplos para que vocês possam melhor compreender. Algumas medidas são importantes para nós sabermos. Essas medidas importantes são determinadas pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI, que ele também é um sistema referencial para os estudos da química. Então, o SI ele estabelece que a unidade de tempo é o segundo, a unidade base são os segundos. E a partir dos segundos podem ser estabelecidos o minuto e a hora. O minuto ele tem 60 segundos e uma hora tem 60 minutos. Então, a partir do segundo, a gente pode determinar o minuto, a hora, o dia, a semana, o mês, o ano e por aí vai. Então, a partir da unidade de tempo, segundo, a gente pode estabelecer a quantidade de tempo necessário, de horas necessárias para a realização de uma atividade, ou daquilo que já foi feito, ou daquilo que poderá ser realizado. Outra unidade importante é a unidade de massa, no qual utiliza-se como referencial o quilograma. O quilograma, que é o mais usado. Sendo que a partir do quilograma a gente pode
saber, a gente pode utilizar o seu múltiplo, que é a tonelada. A tonelada ela é múltiplo do quilograma, sendo que uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. E um submúltiplo também usado muito é o grama, sendo que 1 grama é 0,001 quilogramas. Vocês percebem que aqui é 1000 quilogramas, isto é múltiplo. Quando eu digo múltiplo, gente, eu digo multiplicação, certo? Eu digo multiplicação. E quando eu digo submúltiplo, eu digo divisão, isto é regressão, isto é voltar para trás. Aqui múltiplo é ir para frente. É 1000, é 2000, é 3000, por exemplo, 5 toneladas é 5.000 quilogramas, certo? Então, se aqui digo 1 grama, se digo que 1 grama é 0,01 quilogramas, esse 0,01 é o contrário de 1000. É o contrário. Aqui é 1000, então o contrário de 1000 para trás, eu pegando essas 3 casas, jogando-nas para frente do 1, vira 0,001, certo? Fica 3 casas para depois da vírgula. Então aqui já é o contrário, aqui já é divisão, tá? Aqui já é uma divisão. A gente vai ver daqui a pouco no calendário certinho das medidas, aí vocês vão entender essa divisão, certo? Aqui é relacionado a múltiplos e submúltiplos. Outra unidade importante para a gente poder saber é o comprimento. Esse comprimento, a unidade base é o metro, sendo que a parte matemática é a mesma coisa, quase a mesma coisa da medida anterior, que é da medida de massa. Nós temos múltiplos e submúltiplos. O múltiplo é o quilômetro, sendo que 1 quilômetro, no qual o quilômetro equivale a 1000 metros, tá? Aqui, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ou 10 ao cubo metros, ou 10 à terceira, tá? É só multiplicar 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, é 10 elevado à terceira. Então, 10 3 vezes. E nós temos o submúltiplo, que é o contrário. Se eu digo que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, então 1 centímetro, certo? 1 centímetro equivale a 0,01 quilômetros, certo? Então é importante que vocês possam ter conhecimento dessa variação, ou 10,2 metros, certo? Ou 10,2, 10 menos 2, tá? Aqui nós tivemos que é 10 ao cubo, que no caso é positivo, e aqui é 10 menos 2, certo? Também temos outras unidades de comprimento, outras unidades de comprimento que são derivadas. É a área, que equivale a 1 centímetro quadrado, certo? Que está aqui, que é 1 centímetro vezes 1 centímetro, e o volume, que é 1 centímetro vezes 3, 3 vezes 1 centímetro, isto é 1 centímetro ao cubo. Então, é base vezes a altura sobre a largura, tá? Então, não se esqueçam, área é ao quadrado e volume é ao cubo, isto é 3 vezes. Também nós temos algumas outras medidas importantes no Sistema Internacional de Unidades, que é o volume, tá? O volume nós utilizamos como referencial o litro, sendo que um litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, tá? E o mililitro, que equivale, 1 mililitro no caso, equivale a 1 centímetro cúbico, ou 0,001 litros, tá? Isto é, esse é 1000, é esse 1000 para trás, tá? Esse 1000 voltado para trás, certo? Aqui a gente pode entender como é melhor essa divisão, tanto de comprimento, de massa, de capacidade e de tempo. Olha só, quando eu digo que, por exemplo, eu quero ir de metro
para decímetro, é só eu multiplicar por 10. A unidade, o número que tiver aqui em metros, para chegar a decímetro, eu só multiplicar por 10. De metro para centímetro, é 10 vezes 10, certo? De metro para milímetro, é 10 vezes 10, 10 vezes 10 vezes 10, certo? Agora, e se for o contrário? Se for de milímetro para milímetro para centímetro, é só dividir por 10. É só o contrário, certo? A mesma coisa é para eu saber quilômetro. Se está em metros para quilômetros, então é só dividir por 10 vezes 10 vezes 10, isto é, dividir por 1000. Aqui, de metro para centímetro é por 100, de metro para mm é 1000, de milímetro para metro é dividido por 1000, por 1000, porque é 10 vezes 10 vezes 10, e de metro para quilômetro é 10 vezes 10 vezes 10, certo? A mesma coisa de quilômetro para metro, só que em vez de ser divisão, é multiplicação, tá? Não vão se confundir nisso aqui, ó. De quilômetro para metro, de quilômetro para metro, é vezes 10 vezes 10 vezes 10, isto é, vezes 1000, tá? A mesma coisa se aplica para a massa. Quando eu estou indo da esquerda para a direita, é multiplicação, e o caminho inverso, de direita para esquerda, é divisão, tá? Se tiver, por exemplo, uma questão lá que pede de grama para miligrama, então, de grama para miligrama, eu tenho que tomar ciência de que é uma multiplicação, que é multiplicar por 1000, são 3 casas. E se for o contrário, é divisão, isto é, e voltando 3 casas, certo? A mesma coisa é para o lado daqui, tá? Para o lado dessa região, de grama para quilograma. De grama para quilograma é multiplicado, é dividido por 1000. É dividido por 1000. E ao contrário é multiplicado. A mesma coisa é nas medidas de capacidade, que é nas medidas de litros, né? Capacidade quer dizer em litros. Litro, decalitro, centilitro, mililitro, quilolitro, hectolitro, decalitro, por aí vai. Então, se eu for de quilolitro para litro, multiplicação, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 1000. De litro para mililitro, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Multiplicação por 1000, multiplicação por 1000. De litro para centilitro, vezes 100. Agora, se for o contrário, de litro para quilolitro, vezes 1000. É 10 vezes 10 vezes 10, por 1000. Se for de centilitro para litro, multiplicação por 100, vezes 10, dividido por 10, dividido por 10. De mililitro para litro, é 10 dividido por 10, dividido por 10, dividido por 1000, certo? E as medidas de tempo, é a mesma coisa. Da esquerda para a direita, multiplicação por 60. De hora para minuto, vezes 60. De minuto para segundo, vezes 60. E se for o contrário, da direita para a esquerda, é multiplicação. De segundo para minuto, dividido por 60. E de minuto para hora, dividido por 60. Certo? Outro conceito importante para a gente poder compreender é a densidade. Aqui nós colocamos 4 figuras, sendo das quais cada uma delas tem temos
temos 1 centímetro cúbico para cada figura, isto é, um volume, certo? Centímetro cúbico é volume, então cada uma delas possui um volume de 1 centímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico de madeira, 1 centímetro cúbico de água, 1 centímetro cúbico de ferro e 1 centímetro cúbico de chumbo. Qual desses vocês acham que é o mais pesado? É a madeira, é o ferro ou o chumbo? Com certeza é o chumbo. Por que ele é o mais pesado? Porque o peso do chumbo, se a gente for fazer, olha, prestar bem atenção, olha só, vou chegar aqui, olha só, o peso do chumbo é 11,40 gramas, o do ferro 7,86, o da água 1 grama e da madeira 0,60 gramas. Isso em 1 centímetro cúbico. Em 1 centímetro cúbico. Vale lembrar que a madeira pode pesar entre 0,60 gramas e 0,80. Então, e com essa comparação, a partir desses dados, podemos dizer que se eu tiver uma vasilha com água e colocar a madeira vai ficar na superfície. Ela não vai ficar lá embaixo. Ela não vai afundar. A água, tampouco. Ela vai se desmanchar, então ela não vai ter nem cai e nem fica na superfície, ela vai se juntar. Ela é uma substância pura, então ela vai se juntar. O ferro, ele pode afundar? Pode, mas não vai ficar por muito tempo. Ele não vai ter o que o chumbo tem. O chumbo, se eu pegar um centímetro cúbico de chumbo, ele vai afundar. Por quê? Porque o chumbo ele é um metal pesado. Ele é muito pesado, o chumbo. Então, isso quer dizer que o chumbo ele tem uma densidade maior do que a água. O chumbo é mais denso do que a água. Então, a partir disso, a gente pode dizer que se o chumbo é mais denso que a água, então a densidade será maior, no qual a densidade ela é uma divisão entre a massa da substância e o volume da substância. A massa do que é afundado, do objeto que vai ser colocado em uma outra substância da qual ela vai ser integrado, né? Que vai estar ali em acompanhamento. Então, a partir dessa divisão entre a massa e o volume, a gente pode determinar a densidade, sendo que a massa tem que ser em gramas, o volume tem que ser em centímetro cúbico ou em mililitro, como agora a gente viu aqui, ó, a gente viu agora que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, a densidade, o volume, quero dizer, tem que ser em centímetros cúbicos ou em mililitro, tá? Em mililitro, como está aqui, como a gente viu agora há pouco aqui nas medições de capacidade. E a densidade vai ser determinada, o número da densidade que vai se surgir dessa divisão, que é o quociente, nós chamamos esse termo na divisão de quociente, ele vai ser em gramas por centímetro cúbico ou em gramas por mililitro, certo? Aqui nós temos uma informação importante para a gente poder compreender um pouco essa questão da densidade. É importante ainda observar que a densidade varia com a temperatura, pois o volume de um corpo muda de acordo com a temperatura, embora a massa permaneça a mesma. Por isso é importante que, em informações científicas, se expresse, por exemplo, que a densidade do chumbo é de 11,34 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. Então, o que a gente quer dizer aqui com essa informação? De que a temperatura pode ser um fator que pode influenciar na densidade. Conforme a gente acabou de ler,
que a densidade ela é um fator proporcional à temperatura. Você se lembra quando a gente estuda de razão e proporção e também ao mesmo tempo de grandezas físicas proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, né? Diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? Pois é, aqui no caso é uma grandeza direta, que ela pode ser influenciada de forma direta com a temperatura, né? Então, a densidade ela pode variar, né, de acordo com a escala da temperatura de determinado corpo, de determinado objeto, de determinada massa. Então, isso pode influenciar muito na obtenção do valor da densidade, certo? Aqui nós temos, meus amigos, algumas atividades resolvidas, das quais vocês a partir delas vocês desenvolverão a atividade relacionada à grandeza física. Aqui nós temos algumas questões semelhantes, tá? Que a gente realizou, a gente fez, nós fizemos e chegamos a algumas conclusões. Vamos ver a primeira questão. Uma lata contém 450 gramas de leite em pó. Qual a massa do produto em quilogramas? Isto é, está 450. Ele quer de gramas para... Ele quer saber o quilograma. Então, tem que ser de grama para quilograma. Professor, eu posso pegar e fazer conforme aparece aqui? Pode. É só você se basear por aqui. Se é de grama para quilograma, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse 450 e dividir por 1000. Ou, conforme está aqui na atividade, eu posso fazer uma pequena regra de 3. Sabendo que 1 grama equivale a 1000 gramas, temos, então, 1000 gramas para 1 quilograma e 450 gramas está para quantos quilogramas? É só fazer meio pelos extremos, tá? Só fazer meio pelos extremos. Isso dá 0,450 quilogramas. Então, eu sei que essa lata de leite em quilogramas tem 0,450, certo? Então, eu posso fazer tanto por meio da escala das medidas, quanto por uma regra de 3, certo? Vamos à segunda questão. A quantos... Vou aumentar aqui um pouco mais para vocês poderem enxergar melhor. A quantos mililitros... Vou aumentar aqui mais um pouquinho, que pode ser que tenha algum colega que tenha algum problema de vista e não possa enxergar. A quantos mililitros ou centímetros cúbicos corresponde o volume de 3,5 litros de água? Também a gente pode utilizar também a nossa tabelinha. Aqui ele quer de mililitros para... Ele quer de litros para mililitros. Então... Aqui não, perdão, gente. Ó, de litros, ele quer de litros para mililitros. Então, é só multiplicar por 1000. Pular 3 casas, da esquerda para a direita. Ou também eu posso fazer uma regra de 3, conforme a gente fez na primeira questão. 1 litro. 1 litro equivale a 1000 mililitros. E 3,5 litros equivale a quantos mililitros? É só multiplicar meio pelos extremos. Meio pelos extremos. 3,5 vezes 1000 é quanto? 3.500. Certo? Tá bem fácil, não é verdade? Vamos para a terceira questão. Vou aumentar aqui mais um pouco. Vamos para a terceira questão. A terceira questão ela foi extraída de um vestibular. Ela foi extraída de um vestibular
de uma universidade de São Paulo. Um vidro contém 200 centímetros cúbicos. Vou aumentar aqui só mais um pouco. Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. Aqui a gente já entra o conteúdo de densidade. Atentem-se a isso. A massa de um mercúrio contido no vidro é... Olha só que interessante a pergunta, né? Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio de densidade 13,6. A massa de um mercúrio contido no vidro é... De cara, a gente tem aqui duas informações: o volume e a densidade. Qual é a informação que falta? A massa. A gente agora estudou que a densidade é a massa sobre o volume. Eu tenho o volume e tenho a densidade. O que eu preciso? A massa. Professor, eu sei como fazer. Como? Eu posso pegar o volume vezes a densidade? Pode. É só fazer a multiplicação. Ou fazer uma regra de 3. Olha só. Dizer que uma densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico significa dizer que em 1 centímetro cúbico pesa 13,6 gramas. Isto é, a cada centímetro cúbico equivale a 13,6 gramas por centímetro cúbico. Isto é, a cada centímetro cúbico equivale a 13,6. Então, é só a gente multiplicar. Ó, 1 centímetro cúbico de mercúrio está para 13,6 gramas e 200 centímetros cúbicos de mercúrio está para quantas gramas? Regra de 3, meio pelos extremos. No caso, 13,6 vezes 200 é quantas gramas? 2.720 gramas. Mas, professor, aqui está em miligramas, aqui está em quilogramas. É só eu fazer a conversão de gramas para quilogramas. Como é que a gente faz essa conversão de gramas para quilogramas? Divide por 1000. Divide por 1000. Divide aqui por 1000. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso dá 2,72. Ou também pegar e deslocar a vírgula 3 para trás. Pegar a vírgula aqui, ó. Aqui dá 2.720. É como se após o zero tivesse uma vírgula. Eu vou pegar essa vírgula e deslocar ela, pular ela, fazer para trás, pegar para trás 3 casas. Então, 1, 2, 3. Vai dar bem aqui no 2. Então, dá 2,72. Certo? Vai ter na atividade relacionado a esse conteúdo questões parecidas. Se atentem e sigam sempre a macete. Ou você pode utilizar a tabela de medidas de comprimento de massa e capacidade, ou fazer como a atividade realizou aqui, fazer a regra de 3, certo? Mas sempre usando como base as informadas aqui, por exemplo, se for em grama, 1000 gramas para 1000 gramas equivale 1 quilograma. 1 litro equivale a 1000 litros e por aí vai, certo? É sempre a gente bom utilizar as ferramentas base no caso de você utilizar a regra de 3, certo? Outro tema que a gente vai abordar na atividade, que é a segunda atividade na mesma folha, é a separação de misturas. A separação de mistura, quando a gente fala de separação de mistura, a gente menciona separação de misturas, fracionamento, tá?
a gente fala de fracionamento, isto é, divisão. Como foi falado nas últimas aulas, que separação é fracionamento, é você dividir, você separar uma mistura da outra, né? Uma substância da outra. E um dos exemplos de separação de misturas que é muito trabalhado na química é a filtração. A filtração ela tem a finalidade da separação heterogênea de líquido e sólido. Por exemplo, o aspirador, quando ele retira pó, ele tira o pó, ele tira aquela parte, ele tira a poeira. Então ali ele está fazendo um processo de filtração, ele está filtrando o ar. O ar ele é filtrado por meio de um aspirador de pó, no qual ele retira o ar, retira do início da parte superficial de determinado móvel as partículas que são prejudiciais àquele móvel e prejudiciais à saúde. Então aquilo o aspirador de pó está filtrando o ar, está filtrando a superfície, a parte superficial daquela determinada matéria, daquele determinado objeto. Outro exemplo de filtração é o coador de café. O café, quando a gente faz o café, a gente coloca o café aqui nessa parte de cima, no coador, e quando a gente coloca a água quente, o que sai aqui na cafeteirinhazinha? Sai o café, a parte líquida, e aqui em cima fica o que? A borra do café. Fica aquela parte das partículas que compõem o café em pó, né? Fica aqui nessa parte. Então acontece aqui um processo de filtração. O café, antes que ele era a parte sólida, ele se torna líquida, e o que sobra é a parte sólida, a borra do café. Então aqui ele também ocorre o processo de filtração. Outro processo importante que vocês devem conhecer é o processo de decantação, que esse é um processo bem complexo. Vejam só, o processo de decantação ele começa da seguinte forma: partículas, água com areia, nós temos uma mistura de água com areia, no qual elas são adicionadas de forma simultânea. Com um determinado tempo, a areia vai ficar precipitada, vai ficar acumulada na parte inferior do copo, e fica a areia aqui na parte de baixo, ela fica precipitada, e a água fica na parte de cima, na parte superior. Então aqui acontece primeiramente o processo de sedimentação, isto é, quando os sedimentos eles ficam na parte inferior do copo, ele se sedimentou. Em seguida ocorre propriamente o processo de decantação, que é a separação do líquido com o sólido, tá? Há uma separação do líquido com o solo. O observador ele pode pegar esse copo onde está a areia decantada e pode fazer a separação da água da areia. Isto é uma decantação, está se decantando, tá? Está se separando, está se fracionando a água da areia que ficou sedimentada, tá? Há esse processo aqui de decantação. Ou, para ser mais rápido essa decantação, o observador pode pegar um sifão ou uma mangueira, pode colocar essa mangueira no copo onde está a água, onde está a areia decantada, e retirar essa água para um outro copo. Então essa areia fica aqui no primeiro copo, e
a mangueira ela vai sugando a água que está nesse copo para o outro recipiente. Esse processo nós chamamos também ele de sifonação, tá? Ele é um processo que ele é complementar, ele é um braço do processo de decantação, tá? Ele é um braço do processo de decantação. A decantação, um dos fatores que pode influenciar a decantação é a densidade. É um dos processos que pode afetar a decantação. Como assim? Vocês estão vendo aqui uma imagem onde está o funil e a torneira, né? Esse funil aqui, esse funil que é muito utilizado em processos químicos de preparação de medicamentos e de separação de compostos químicos. É esse funil aqui, esse funil é específico. Quando há uma substância que ela é formada, quando há uma mistura, perdão, que ela é formada por duas ou mais substâncias, essa mistura ela pode conter um líquido, ela pode conter líquido mais denso, assim como ela pode conter líquido menos denso. Então isso pode influenciar no processo de decantação, de separação, que no caso aqui é uma separação líquido-líquido, tá? E aqui a gente vê aqui uma separação de sólido e líquido, tá? Sólido e líquido e líquido e líquido, certo? Então pode ser que aqui o líquido mais denso pode-se logo ser separado. Ele pode logo ser jorrado aqui nesse recipiente. Por quê? Porque é um líquido mais pesado. Você se lembra agora ali com o chumbo? O chumbo ele é mais pesado do que a água? Pois é. Então, esse líquido que é mais denso, que ele é mais, podemos dizer assim, grosso, ele pode ser logo retirado. Ele pode ser logo decantado, né? E o líquido menos denso, ele pode demorar a ser retirado. Ou então, ele pode permanecer aqui nesse funil de decantação, porque o objetivo é obter o líquido mais denso, no qual é o que mostra essa figura, obter o líquido mais denso. Então, a densidade é um fator que pode influenciar no processo de decantação. E como eu estou dizendo para você, a decantação pode ocorrer tanto de sólido, na mistura sólido e líquido, como líquido e líquido. E repetindo, um dos fatores importantes que pode influenciar é a densidade. Outro processo de separação de misturas importante para podermos compreender e também muito utilizado na química é o processo de separação magnética. Isso a gente pode fazer até mesmo em casa, fazendo uma mistura de areia e ferro, aquelas partículazinhas de ferro, de magnetita e por aí vai. A gente pode pegar um pouco de areia, pegar um pouco de ferro e pegar um ímã. A gente vai perceber que esse ímã ele vai atrair os ferros e os ferros vão ficar no ímã. Isso nós chamamos de separação magnética. Por que magnética? Porque o magnetismo do ímã vai atrair os ferros, os pedaços de ferro que vão ficar grudados no ferro, podemos dizer assim, né? Entre aspas, vão ser atraídos. O ferro vai ser atraído pelo ímã. Então, o magnetismo do ímã vai atrair os ferros. Então, esse processo de separação sólido-sólido nós chamamos de separação magnética. E essa separação magnética ela é muito feita na indústria do petróleo, tá? Ela é muito feita na indústria do petróleo.
quando o petróleo cru, ele é dividido, em outros derivados do petróleo. Então, esse petróleo cru, ele pode ser dividido e pode também ocorrer nele a separação magnética, tá? Que é a separação da parte que pode conter ferro, pode conter alguns minerais, algumas partículas que podem não fazer com que o petróleo seja bem consumido, que o petróleo não possa ser bem preparado, utilizado. Então, a indústria petrolífera, ela utiliza muito esse processo, faz muito esse processo de separação magnética. Gente, a aula é isso, tá? A atividade eu vou passar ela, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula complementar. Só lembrando que essa aula complementar é uma aula na qual a gente vai trabalhar os conteúdos dela para a nossa atividade que enviarei para vocês no grupo do WhatsApp. É isso, meu muito obrigado a todos e um forte abraço. Pessoal, só uma observação de correção acerca da separação magnética. Eu havia dito para vocês que na indústria do petróleo ela também é feito o processo de separação magnética. Na verdade, não é separação magnética, é destilação fracionada. Esse processo de destilação fracionada, que ocorre muito no petróleo, ele é um processo onde se há a separação dos derivados do petróleo, que é a gasolina, o querosene, o óleo e etc. E esse processo é um processo de líquido para líquido, tá? E a destilação fracionada é de líquido e líquido, no caso, misturas homogêneas. E esse processo de destilação fracionada, ele faz parte, ele é uma classificação do processo de destilação. Do processo de destilação, eles são em dois tipos: destilação simples, de sólidos e líquidos, ou as soluções de dois ou mais líquidos, que é a destilação fracionada. É um exemplo a indústria petroquímica, que elas utilizam muito do processo de destilação fracionada, isto é, que é a separação, a divisão do petróleo cru da gasolina, do querosene e do óleo diesel. Então, só fazendo aqui essa retificação acerca da figura que mostra na indústria petroquímica, que aqui é um processo de destilação fracionada e não de separação magnética. A separação magnética é só envolvendo sólido e líquido, no qual é participante o magnetismo, né? Um determinado objeto, uma determinada matéria onde tem o magnetismo. E a destilação fracionada, ela utiliza a separação de dois ou mais líquidos, que no caso é do petróleo, no qual pode se obter do petróleo, dividir esse petróleo em outras substâncias, como agora falei, gasolina, querosene e óleo diesel. Por hora é isso.